Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui de volta, agora começando o nosso bate-papo de opções avançado. Hoje é quinta-feira, dia 22/11, é isso mesmo, dia 22/11, e a gente está começando o nosso bate-papo semanal de opções avançado. Queria agradecer o pessoal que participou do nosso comentário de economia, comentário de mercado semanal. Eu acredito que o formato ainda deve melhorar bastante. Vocês já acompanharam outros programas nossos e a gente vai melhorando com o passar do tempo. De qualquer maneira, agradeço principalmente o Guilherme, que fez comentários, que sempre é uma pessoa muito perspicaz, usar uma palavra nova. Hoje a gente tem uma novidade. A gente vem prometendo uma planilha de opções em que a gente tenha puts, também além das calls, uma vez que as puts agora adquiriram alguma liquidez que justifique a gente ter abas na planilha de opções só para quem quer fazer simulações e operações e controlar suas estratégias através da planilha, para também puts, que são as famosas opções de venda. O pessoal que acompanha o bate-papo avançado já sabe o que é a put, como é que ela funciona. Vou mostrar para vocês então essa planilha, mas assim, vou dar duas justificativas pelo qual levou tantos anos para a gente pegar uma simples planilha de 5 abas e criar uma aba adicional ou duas abas adicionais para as puts. Os motivos são dois. O primeiro deles, talvez o de mais valor, de mais peso, é vagabundagem mesmo. Nós demoramos. A gente acabou tendo um monte de compromisso, a gente faz 1 trilhão de coisas ao mesmo tempo. Quem nos conhece há algum tempo sabe que a gente de manhã está falando de finanças pessoais e à noite estamos falando de startup de internet. Então, no meio das contas, a gente acaba produzindo muito poucas coisas novas. O segundo motivo, e talvez um pouquinho mais nobre, seja que a gente gosta muito de coisas extremamente simples. E a gente tem muito medo de complicar, principalmente em Excel. Eu, pessoalmente, já sofri pelo menos um grande prejuízo, muito significativo, por conta de planilhas de Excel muito longas, muito complexas, com muitas abas, com muitos links, muitas referências passando de um lado para o outro, e a gente perdendo o controle sobre isso e acabando, em último caso, tendo problema de prejuízo, porque uma cotação não está certa, porque um link não foi feito adequadamente. A gente sempre quis que a planilha fosse o mais simples possível, para uma planilha para qualquer débil mental poder utilizar. E falar em débeis mentais e opções ao mesmo tempo é algo muito pouco provável, né? Todo mundo que tem condições de abrir uma planilha de Excel, linkar com DDE, que é uma coisa chatíssima, e depois interagir com essa planilha, já é algo tão complexo, que mesmo que ela fosse extremamente simples, 10 vezes mais simples do que ela é hoje, já seria um problema. Então, a gente tem muita reticência com relação a mudar ou mexer na planilha. Então, a mudança ainda foi uma mudança muito inicial, né? Eu vou mostrar para vocês agora. Estou mudando aqui do meu rosto para a planilha de opções nova. Ela praticamente não tem diferença, e eu gostaria que todo mundo interferisse. Eu vou até perguntar se vocês preferem que o nome desse conceito seja custo de seguro, custo de proteção ou defesa, por exemplo, né? Acho que alguns conceitos que a gente tem que colocar na planilha ainda não ficaram muito bem definidos. Eu vou pedir auxílio de todos, e principalmente da turma que acompanha há mais tempo, que acompanha com mais frequência o nosso bate-papo, que é principalmente o Daniel e o Guilherme, além da turma aqui de casa mesmo, que é o TG, o Márcio, todo mundo que já está acompanhando. Então eu peço
mesmo que se critique, se veja onde é que pode melhorar e tal, porque não dá para a gente criar planilhas com 300 mil abas, fica tudo muito complexo e é ridículo, porque quem faz e monta fala, nossa, é tão simples, você não entendeu ainda, ela só tem 20 abas. Não, ela é simples para você que fez, né? Mas para quem acabou de abrir, está começando a fazer, tudo isso é muito complicado. Então, estamos mudando aqui para outra tela. Espera só um minutinho que eu tenho que acertar aqui a tela. Eu acabei esquecendo de dizer que está aberto o canal para qualquer pessoa que quiser fazer uma pergunta, conversar sobre alguma coisa, fazer um comentário. Já estou mudando aqui a tela para baixar um pouquinho a necessidade de banda de vocês. Mas assim, semana passada saiu uma notícia que eu até comentei no nosso bate-papo, comentário semanal aí de finanças, que foi o seguinte: bancos estão mandando embora traders, caras que operam na mão, que compram e vendem pelo 500 milhões de aspas, feeling, e estão contratando robôs. Então, quando 2, 3 anos atrás a gente fazia um bate-papo para 4, 5 pessoas dizendo, olha, robozinho, olha, automatização, olha, rate, olha, setup, olha, programação, muita gente dizia assim, esse cara é maluco, ele quer me transformar num desenvolvedor de software. Então, gente, bem-vindo à realidade. Eu quero não. Ou a gente vai virar programador de software, ou a gente vai cair fora. Eu e o TG acabamos de vir de uma instituição financeira a tamanho gigante, mega, hiper gigante, agora à tarde, tomamos um café com um head de uma área lá de educação, mais trade, mais tudo isso. E falando sobre o passado e como é que as coisas aconteceram, a gente estava lembrando sobre a época de pregão. Esse cara também trabalhou no pregão anos, um cara muito bacana, e ele estava dizendo, mais de 200 ex-operadores de pregão que operavam com feeling, compravam e vendiam e tal, hoje são corretores de imóvel. Corretores de imóvel é uma profissão extremamente digna, é uma maneira muito genuína de se viver. Mas para um sujeito que durante 20 anos esteve no coração do mercado financeiro, abandonar a carreira de uma hora para outra e mudar para virar vendedor de imóvel, talvez ele não tenha gerenciado muito bem a carreira dele. E existe uma maneira de se operar que é de olho no book de ofertas, tipo aquele rouba-monte, olhando quem entrou, quem vendeu, quem saiu. E esse tipo de carreira, que milhares de pessoas fazem isso ainda hoje no Brasil e milhões fazem isso no mundo, está acabando. O robô simplesmente está acabando com isso. Então eu acho que esse grupo que a gente está montando aqui, que é um grupo de traders, nós somos traders, mas nós não somos traders que operamos no feeling e no olho. A gente usa sistemas, métodos analíticos feitos com planejamento de longo prazo para tomada de decisão. Me parece que essa é a tendência, né? Se os bancos lá de fora estão mandando o trader embora para contratar robô, se eu fui num congresso 2, 3 semanas atrás sobre fundos, talvez um pouco mais, um mês atrás, e a top head do JP Morgan para o mundo todo, uma gringa, veio dizer assim, olha, o futuro é computacional, são fundos de investimento computacionais, nós não devemos estar tão errados assim. Então, dizer, olha, vamos fazer um boi, vamos fazer uma vaca, vamos usar o robô, vamos trabalhar com spread, é muito moderno, tem muito a ver com o que vai ser feito no futuro. E por mais que você, talvez pessoa física, que esteja me escutando agora, caiu meio de elevador aí, meio de paraquedas, caiu meio de paraquedas nesse bate-papo complexo todo, e diga, mas como é que eu vou ter um robô? O robô não é um bichinho que anda por aí, que você programa. Como é que eu vou ter um software, operar um sistema de ratio, de spread, de tudo isso para ganhar dinheiro? Gente, 15 anos atrás, a gente pegava um boleto, um papel, tipo um DARF desse aqui, um papel amarelo, e colocava num relógio de ponto e registrava a oferta no relógio de ponto para poder comprar e vender. Depois o pregão só tinha 3 horas, era das 9 a meio-dia, era tudo por telefone. Você falava por telefone com um cara que ia lá pro operador de pregão e dava um recado. Depois do meio-dia a gente ficava até de noite, sabe fazendo o quê?
liquidando, fechando operação, entregando, pagando, recebendo, tudo com cheque e cautela, gente. Isso faz 15 anos. Uma corretora tinha 400 funcionários, 100 caras trabalhavam no front office, era operador de pregão em mesa, 300 negros era de back office. A maior corretora do Brasil hoje não tem mais de 20 negros no back office. 20, 15, 20. Então o que a gente está dizendo hoje é isso. O computador já tomou conta do mundo todo e vai tomar cada vez mais conta das finanças. E o que nós temos que aprender? Simplesmente operar um software. Vão ter softwares super amigáveis com relação ao ratio spread. Você vai poder digitar lá, eu quero fazer o tal ratio para tantos quilos, abrindo de tantas quantidades e tal. Isso vai ser totalmente possível. Já é totalmente possível nos Estados Unidos. Se você abrir uma conta na E-Trade, você já faz isso. Então, o que eu estou dizendo para vocês é isso. Vamos juntos aprender esse novo mundo de finanças. Ele parece um pouco mais complexo, e ele de fato é mais complexo, mas isso só porque você começou a ver isso agora. Quantos assuntos complexos a gente dominou na nossa vida, né? Isso é uma coisa muito, muito interessante. Então, vamos ver como é que ficou a planilha. A planilha está aqui, eu acabei fazendo muito discurso. O Daniel Stange está dizendo assim: Roxo, confesso que nunca abri a sua planilha, nem pretendo. Eu gosto do Daniel porque é isso aí mesmo, ele é uma pessoa da verdade, da honestidade como eu. Deve ser excelente, mas sou da opinião que não há planilha melhor do que a que você mesmo monta, colocando o que mais importa para você. Você tem toda a razão, Daniel, é isso mesmo, é isso mesmo. Infelizmente uma boa parte das pessoas não é head user de computador e vai precisar acabar usando uma planilha feita por alguém mesmo. Mas você tem razão, se as pessoas puderem pegar e entender essa planilha, o que é cada célula, isso é fantástico, é fenomenal, é muito importante. Depois o Guilherme diz assim: Daniel, eu uso para certas coisas, para outras tem o próprio controle. Concordo com cada um, tem que ter o seu próprio jeito. E o Daniel continua falando assim: Roxo, ou TG, ou Márcio, vocês conhecem alguma ferramenta onde seja possível visualizar as gregas de uma operação em forma de gráfico? Tipo preço do ativo versus gama versus uma trava, tal. Olha, te confesso que de cabeça não estou lembrando, tá? Poderia te dizer o nome de um ou dois softwares, mas eu não sei se eles fazem isso. Manda um e-mail para mim agora, que eu depois penso com calma, de maneira analítica, e te respondo. Até porque a gente tem que incentivar aquele nosso encontro com relação a essa modelagem de volatilidade que você fez e tudo isso. Então, eu acho que o TG está dizendo que acha que o Options Oracle faz, que é aquele software lá do www.samoasky.com.br, e aí você baixa lá o Options Oracle. É um software muito bom. Eu acho que a mesma argumentação que o Guilherme, desculpa, que o Daniel está usando para justificar por que ele tem a própria planilha e nunca se utilizou da nossa, é a mesma defesa que eu vou fazer da planilha em detrimento ao software. Existe um software que está disponível para qualquer usuário Bonifinvest. O software é ótimo, é o FlexCan, né? O FlexCan funciona, só que eu acho que a gente tem que dar um passo antes, que é entender a matemática. Senão vai vir uma grega maluca de algum lugar, vai vir um teta maluco de algum lugar, um time de key maluco de algum lugar, um ponto ótimo, uma volatilidade de algum lugar, e você vai virar um repetidor. Você não vai ser uma pessoa que tem uma ideia própria sobre por que a volatilidade é importante ou não, por que o delta é importante ou não. E é isso que importa para quem trabalha com opções. Não é ter uma fórmula mágica. Não existe fórmula mágica. A gente vai tentar ensinar algumas fórmulas interessantes, alguns setups interessantes, cada dia mais. A gente acredita em setups e em fórmulas, mas a gente acha que um cara, para operar bem uma fórmula, ele tem que entender a fórmula, ele tem que entender o conceito. Senão, novamente, ele vira um repetidor. E no dia que a fórmula deixar de fazer sentido, ele não é nem capaz de criticar isso e não é nem capaz de buscar uma nova fórmula ou um ajuste da fórmula anterior. Então vamos para a planilha. Quem quiser continuar, comentário, por favor faça. O Daniel Stan está dizendo que não faz, né? Que o software
não faz. De fato, por isso que eu não disse, eu não tinha certeza, eu também imaginava mais ou menos que não fizesse. Muito bem, a planilha, gente, olha lá, ela é muito, muito parecida com a planilha que a gente já utiliza hoje. Vejam que muda aonde? Muda aqui embaixo, ó, nessas abas aqui de baixo. Aqui a gente tem uma aba para Petro L. Essa aba de Petro L, ela ainda é a mesma aba que só serve para quem trabalha com call. TG, eu acho que a gente podia colocar aqui em cima, em algum lugar, escrito bem grande, call. Na própria planilha, não a aba, na planilha. Porque aí quando a gente, ó, tipo assim, ó, call, escrever aqui grandão na planilha, aqui em cima, ó, tô mostrando aqui, ó. Tá vendo? Escrever call aqui grandão, com uma letra que não seja feia, mas que seja visível. E acho que isso é legal. Mas vamos ver aqui embaixo, ó. Temos aqui Petro L. Então é call normal, opção de compra, do jeito que sempre foi, não mudou nada. Temos a Petro A, que é para vencimento em janeiro, também não mudou nada, é a mesma planilha, absolutamente igual. Temos a Petro B, que também faz a mesma coisa. E o que a planilha faz? Lembrem-se, a gente vai mexer no simulador e vai mexer na grade de opções. E o resto é a planilha que vai interagir e que vai dar os retornos para a gente. Esse retângulo aqui de cima, a gente não mexe em nada. Ele é simplesmente o mercado, os preços de mercado e as gregas e a maneira como o mercado está hoje. Ele é uma foto do mercado. Esse retângulo aqui de baixo, ele já é o Black and Scholes. Ele já é o simulador. É aqui que a gente define. Se o mercado subir aqui no simulador, a gente diz qual é o cenário e a resposta vem aqui. Aqui é a grade, aqui são as gregas da operação. É aqui, ó, que você descobre se a sua estratégia tem delta comprado, tem gama short, gama vendido, se tem teta comprado, se ele é comprado em vol, vendido em vol. Tudo aqui é nesse laranjinha que a gente vai ver. E aqui, ó, essas 5 dados aqui são o que? Resultados atuais da estratégia ou da simulação que a gente está fazendo. Fez uma simulação, colocou aqui, ó, vou comprar 1 quilo da tal opção a tal preço, ele já vai dizer aqui, olha, você está ganhando tanto dinheiro, você está perdendo tanto dinheiro, e aí você faz simulação no tempo, e essa planilha serve para isso, para nossa cabeça cada vez mais compreender as estratégias de opções. E acho que o software ainda não é capaz de ter esse poder didático. Isso aqui é uma aula, não é um lugar onde vocês vão ter dicas sobre como ganhar dinheiro na próxima semana. Como ganhar dinheiro na próxima semana, talvez tenha outros chats por aí, mas a gente está dando dicas de como ganhar dinheiro nos próximos 30 anos, que talvez seja mais importante, ou não sei, né? Se o mundo acabar no dia 21 do mês que vem, talvez não seja o mesmo assunto que a gente estava falando lá atrás. Mas vamos voltar aqui, ó, para a planilha. Depois do Petro L, do Petro A e do Petro B, a gente tem um raio de uma Petro X-M, que é o quê? O que é X-M? Significa o quê? Vencimento X, que é o último vencimento do ano para as puts. E o vencimento M, que é o primeiro vencimento de janeiro para as puts. Então, diferente das planilhas de call, Petro L, Petro A e Petro B, a planilha de put, que é a planilha Petro X-M, a gente vai interagir com vencimento dezembro e vencimento janeiro ao mesmo tempo, depois vencimento janeiro com fevereiro, que vai ser M com N, e assim por diante. Então nós vamos na mesma aba, na mesma planilha, tratar de dois vencimentos. E como é que é a cara da planilha? Absolutamente igual. Nós só mudamos de call para put. Nossa, Rocha, quer dizer que você está há anos prometendo uma planilha nova e você só copiou a planilha e digitou put no lugar de call? Quase isso. Deu um trabalho. O TG está aqui com cara feio porque deu um trabalho do caramba, na verdade. Mas o que vocês enxergam, o que a gente enxerga é isso. A mesma planilha, no lugar da put, da call, a gente tem a put.
Então essas cotações já são cotações de put. Petro X16 é o que? É o direito de vender Petrobras por R$16 até o dia 17 de dezembro. Hoje que raio que é uma Petro M20? Petro M de 20, que está custando 1,68, que tem 34% de vol, é o direito de vender Petrobras por R$20 e ela custa 1,68. Poxa, por que então que uma put de preço de exercício 16 e bem curta custa bem baratinho e uma put de preço de exercício lá em cima R$20 custa muito mais caro? Porque no raio da put tudo é invertido, tudo é o contrário. Dentro do dinheiro é a opção 21, 22, 23, 24, 25. Quanto mais alto o preço, mais dentro do dinheiro, quando a gente está falando em caso de put. Quanto mais baixo o preço de exercício, 15, 16, 17, 14, mais fora do dinheiro é a put. Então a nossa cabeça vai ter que começar a trabalhar de uma maneira diferente, porque a gente vai abrir a planilha da put, vai abrir a planilha e vai interagir com a planilha. Vamos tentar entender como é que são as coisas. Roxo, eu estou morrendo de medo que a Petro, nas próximas 2 semanas, quer dizer, antes do vencimento X, do vencimento que acaba agora em dezembro, que a Petro afunde, que esse governo tá maluco, que eu não confio mais, eu vou sair daqui, eu vou mudar para a Suíça, que lá o governo não enche o saco de ninguém, então eu tô com medo da Petrobras cair. O que eu poderia fazer? Olha, se você comprasse uma Petro X18, você pagaria 31 centavos. 31 centavos significa o quê? 31 centavos de VE, porque essa é uma opção fora da grana. A opção fora da grana não tem VE, não tem valor intrínseco, só tem valor extrínseco. E o que eu faço com esses 31 centavos? Com esses 31 centavos eu gasto, pago para ter o direito de, se a Petrobras afundar, for para baixo de R$18, eu ter o direito de vender as minhas Petrobras que eu possuo por R$18, por mais que a Petrobras caia para 15, 16, 14, 13, 12 e assim por diante. Então assim, o Guilherme, temos várias perguntas aqui. Primeiro assim, o Ibrahim ele diz o seguinte. Começamos com o Jonas. O Jonas está dizendo o seguinte, pergunta dele: Roxo, quais são as vantagens de operar travas versus operações de day trade com ações? Quais são as vantagens? Eu acho que as vantagens depende da sua especialização. Acho que operar day trade com ações pode funcionar, desde que você tenha um bom setup, desde que esse setup funcione. Mas assim, eu acho que a principal vantagem é custo operacional. O custo operacional de operar opção é infinitamente mais baixo, principalmente se você opera com tabela Bovespa. Se você opera home broker, aí não muda tanto. O emolumento muda muito, muito, muito. Então fazer day trade de ações gasta muito recurso, muita energia. Porque se opera R$100 mil para lá, R$100 mil para cá, para, na verdade, estar trabalhando com o spreadzinho mínimo. Como as opções variam muito mais, você consegue fazer um giro com um custo e um volume de operação muito mais baixo. A segunda grande vantagem das opções, eu pessoalmente acho, é que você consegue ter stops naturais. Então você sabe o máximo que você vai perder nas ações, não necessariamente. Um gap pode te ferrar. E você consegue fazer operações de day trade com travas de opções. Elas são mais complexas, mas, por exemplo, você pode fazer um ratio de manhã e já desmontar à tarde. Você pode montar um boi de manhã e desmontar à tarde. Você pode fazer um calendário 1 para 1, comprando a longa e vendendo a curta, no mesmo strike. Fazer giro, dá para viver de giro. É 1 quilo aqui, 1 quilo lá, travadinho, bonitinho, não tem problema nenhum. É
A grande desvantagem, eu acho, é o aumento da complexidade. Eu acho que aí é que o bicho pega. Você tem que ter um processador muito rápido e leva alguns meses para você entender, interagir mesmo com as estratégias e entender de onde vem o risco, de onde não vem, mas a gente está aqui para isso mesmo. Vamos ver agora o que o resto da turma comentou. Acho que é por aí mesmo. O Ibrahim diz o seguinte, corrigindo, eu não entendi esse comentário todo. Não, se você vende a put, se for exercido, você será obrigado a comprar. Aí é isso mesmo, tal. Então temos aí a discussão. O Rogério está dizendo assim, Roxo, essa nova planilha com as puts está disponível para download? E o Guilherme diz o seguinte, isso aí galera, acertei, depois errei, tal. Legal, gente, o seguinte, a planilha ainda não está disponível, mas eu vou dar um ok agora, já fiz os testes todos e tal, e vamos ver se até amanhã o Márcio já manda para todo mundo, porque a gente já não está mais disponibilizando num lugar para vocês fazerem download. A gente manda um grupo e-mail para todo mundo, então vocês vão receber um e-mail dizendo, olha, nova planilha de opções já com as puts. Ela não vai mudar de nome, não vai mudar nada, é a mesma planilha, ela tem duas abas a mais, uma aba de Petro e uma aba de Vale para as puts. E depois, obviamente, a gente vai fazer de OGX também, mas é que OGX é um caso à parte, né? A gente tem histórias de amor e ódio com a OGX, muito interessantes. Montamos até uma estratégia umas 3 semanas atrás que está funcionando, né? Tá dando dinheiro. O papel resolveu parar. Parar não, ele vai e volta, mas no final das contas está no mesmo lugar. Gente, vamos continuar falando aqui. O Jonas está dizendo o seguinte, se eu tenho uma operação de trava feita no home broker, posso fazer outra operação de trava ou uma venda coberta na mesma ação? Olha, pelo home broker, você não pode usar a mesma garantia para operar duas coisas e tal, mas pelo home broker você pode fazer trava numa boa, garantia pequena. Não sei se eu entendi exatamente a sua pergunta, mas usar a mesma garantia para duas coisas não, mas dá para você fazer vários tipos de trava sem dúvida, numa boa, tá bom? Segunda coisa, vamos ver aqui, vamos continuar interagindo com a planilha de put, que é a melhor maneira da gente aprender sobre put, ficar craque, melhorar a planilha é assim. Com relação então às puts, o que o TG resolveu fazer? Resolvemos fazer nós aqui. Da grade que tem 8 opções, sempre tem 8 opções, 8 strikes, a gente colocou 4 strikes do vencimento mais curto, que é o vencimento X. Então a gente pôs aqui X16, que é fora da grana, X18, que já é levemente fora da grana, o X20, que é levemente dentro da grana, ou dentro da grana, e o X22, que é bem dentro da grana. Vencimento de dezembro. E aí a gente tem Petro M16, que ela é para janeiro fora da grana, M18, que também é para janeiro levemente fora da grana, M20 e M22, que são mais dentro da grana. Então nós temos 4 opções para o vencimento de dezembro, 4 opções para o vencimento de janeiro. E, espera só um minutinho que o Guilherme fez um comentário aqui. Roxo, faz uma simulação de compra do papel mais compra de uma put para testar. Fechado, vamos fazer agora. Segunda coisa, o Rogério está perguntando assim, Roxo, essa planilha mescla na grade puts e calls, pergunta fantástica. Não demos esse passo ainda na complexidade, vim conversando com o TG sobre isso, ela ainda não faz isso. Não vou prometer uma data, porque não vamos conseguir cumprir, mas esse é o nosso segundo objetivo. O gráfico vai ter que funcionar, nós vamos ter que fazer umas definições aqui, e depois a ideia é que de alguma maneira que a interface continue simples, a gente consiga na mesma planilha interagir com calls e puts, que isso vai ser uma satisfação grande, aí a planilha vai estar bem feitinha. Não, ela não faz isso ainda. Agora, se você for no cálculo do prêmio, se você entender alguma coisa de Excel e for no cálculo do prêmio, nos outros cálculos todos, você vai perceber que o que muda de uma para outra é só que tem um put ou uma call na equaçãozinha. Então, se você quiser interagir, você mesmo pode digitar lá na planilha da put, escrever call em algumas das opções, só para poder fazer uma interação. Por exemplo, você quer
simular um straddle, uma compra de call e compra de put para ganhar dinheiro com grandes variações de preço, na queda com a put e na alta com a call. Então se quer fazer long, compra call, compra put, teria que simular numa planilha que simula as duas. Essa ainda não simula. Nossa, hoje como vocês são lentos, né? Nós somos mesmo, por uma série de motivos. A gente gosta de falar porque a gente gosta de fazer tudo muito bem feito, mas talvez também seja excesso de assuntos. Vamos lá. O Guilherme diz assim: eu fiz uma que mescla, mas o gráfico fica louco. O gráfico do Excel 2010 é um lixo. Acabou com o que a gente fazia em termos de gráfico. É muito pior. Então, de fato, a gente não tem mais gráficos dinâmicos, que o preço muda, o gráfico muda. A gente teve que criar uma máquina aqui que você aperta um botãozinho toda hora que você quer atualizar o gráfico. Isso é a culpa do Excel. É lógico, tem 1 milhão de desenvolvedores lá no Excel, os caras fizeram isso por algum motivo, que pra gente foi ruim, deu errado, né? Pra eles lá talvez não deve ter dado. Gente, vamos fazer uma simulação aqui do jeito que o Daniel pediu. Vou só aumentar um pouquinho a nossa... Isso. Então, como é que seria a compra do papel mais uma compra de uma put? É só você simplesmente dizer, ó, vou comprar o papel, uma unidade, o papel está custando R$18,65, cruz credo, hein? Menos de R$20, hein? Eu, uns anos atrás, fazia uma brincadeira que eu comparava o preço da Petro com a cerveja, da Vale com a cerveja, e dizia que você não gasta na cerveja para comprar a Vale. Caramba, você compra cada dia mais Petro com menos cerveja, né? Mostrando que talvez tenha sido o melhor negócio tomar cerveja do que comprar Petro, sei lá. Vamos lá. Compramos aqui então a Petro. E aí vamos comprar o que? Uma put curta e levemente fora da grana, que é a X18. X, né? Que letra nova, que coisa interessante. X18. Compra a mesma quantidade, uma unidade, ao preço que ela tá, que são 0,31 centavos. Roxo, que linha nova maluca é essa que apareceu aqui? Nova não, ela sempre existiu. É que agora ela está aberta. Se você clicar aqui, é para mostrar o financeiro do negócio, tal. Então você aperta aqui, ela... Vocês não estão vendo onde é que é para apertar, né? Vou subir um pouco. Aqui em cima, ó. Você aperta, ela some ou aparece. Então vou sumir. Mas vejam que o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o financeiro dessa estratégia é R$18,96. Por quê? Porque você está pagando pelo papel e ainda está pagando pela put. Está pagando pelos dois, né? Então, a gente vai gastar R$18.960 se quisesse fazer a compra de 1 kg do papel, mais a compra de 1 kg de put de preço de exercício R$18. E aí, tem duas coisas muito importantes, que são aqueles dois conceitos de taxa e proteção que a gente tinha na put, na call, que nós vamos ter que mudar. O que significa nós vamos ter que mudar? Significa que agora nós vamos ter que mudar. O que é esse conceito de taxa? Esse conceito de taxa não existe mais. Nós não vamos ganhar 1,85 se o mercado ficar parado, nós vamos perder 1,85. Então isso aqui é o que? É o preço do seguro, né? Então podemos escrever aqui seguro, não sei se aqui é no lugar da proteção, estou discutindo em termos filosóficos com o TG sobre isso. Mas aqui é o preço mínimo, né, do seguro, né? E acho que eu também vou chamar isso aqui seguro ao mês. Então é o que? É uma taxa que você paga para se proteger. Para se proteger no caso do papel afundar. Então é uma taxa, mas é uma taxa invertida, é o contrário. Poxa, mas eu li no livro lá do Basta que tal, ele chama seguro outra coisa, mas nós estamos pensando aqui como é que nós vamos querer chamar. E estou convidando vocês para definir junto comigo o que é seguro, o que é proteção. O fato é esse. Se aqui é quanto o mercado tem que cair para eu ganhar dinheiro, onde está escrito proteção.
Essa é a descrição literal do que significa isso. Quanto o mercado, né? Quanto o mercado tem que cair para eu ganhar dinheiro. Agora, não vamos chamar isso desse nome todo enorme. Então nós vamos ter que dar um nome para essa célula aqui, para esse índice. O fato é o seguinte: se eu comprar uma put e gastar 5 centavos, 5 centavos é o que? É 0,27% do preço do papel. Não é isso? 5 centavos é 0,25% do preço do papel. Significa que se o papel cair... Não, tá errado, não é isso. Então eu estou me confundindo com o conceito. Ó, vou deixar aqui, ó, e vamos ter que achar um nome para esse conceito. Como é que ele vai chamar? Poxa, por que você não pensou nisso antes de vir aqui dessa aula, gente? Eu também opero, eu também pago minhas contas, eu também faço reunião aqui com a gente. Então, esse é o momento que a gente para pensar sobre conceitos de opções e tudo mais. Então eu estou pedindo como é que a gente vai chamar. Ou de repente esse número aqui a gente não tem que chamar de nada, tem que mudar, tem que criar outro número, né? Então o Guilherme está dizendo assim: se é para compra de pó ou ficar short na ação, então aí o Guilherme já está vindo com um conceito novo. Não vou discutir mais esse conceito exatamente agora, tá? Porque já falamos 37 minutos sobre o assunto, acabamos nem conseguindo falar muito sobre o mercado. Se alguém tiver com alguma pergunta, alguma dúvida específica sobre o mercado, sobre volatilidade, sobre uma vaca ou um boi, alguma coisa assim, eu peço, por favor, que me mandem um e-mail no roxo@rocks.com.br. Eu vou responder e vamos ficar por aqui, porque a gente está se propondo a não estender muito a conversa. E isso é uma estratégia mesmo. A gente acha que quem fala muito, fala demais, fica chato, as pessoas não têm vontade de mais ouvir a pessoa falar. Então acho que é mais ou menos isso. Então, por favor, me ajudem a pensar nesses conceitos. Se vai chamar seguro, se não vai chamar seguro, se o outro vai chamar proteção, não sei. Vamos ter que pensar legal sobre isso. A planilha está aí, já dá para simular, já dá para saber quanto custa, já dá para acompanhar a estratégia, já dá para fazer inclusive esse straddle sintético, que é a venda do papel e compra da opção, ou a compra do papel com seguro, que é essa estratégia que a gente mostrou agora. Dá para a gente fazer também um straddle tradicional, se a gente mexesse com 2 planilhas, dá para fazer isso. Então é mais ou menos isso. O Jonas está dizendo assim: Roxo, não tem nenhum curso seu presencial que eu possa me inscrever? Por enquanto não tem. Desculpa, Jonas, mas terá. A gente está com uma demanda grande. Eu estou conversando com vários parceiros para a gente definir um modelo final, um modelo, digamos assim, definitivo, em que a gente consiga interagir entre uma coisa presencial, física, e uma coisa à distância. Gente, muito obrigado pela presença de todos. Guilherme e Daniel, se vocês puderem me procurar, não dá, semana que vem eu tô ferrado, tem um congresso gigante. Mas me mandar um e-mail pra gente marcar um bate-papo pra primeira semana de dezembro, vamos, por favor. Eu tô com 2 malucos amigos meus aí, doidos pra fazer modelagem, criar umas coisas novas. De repente a gente pode criar umas planilhas pra turma, testar com a gente e tal. São projetos muito legais. Eu não tenho tido tempo de pôr a mão na massa de nada, de modelar eu mesmo e tal. Mas acho que assim, a experiência que eu tenho e as pessoas que a gente conhece, todo mundo junto, talvez a gente consiga fazer coisas muito legais, tá bom? Gente, muito obrigado por aguentar aí esse monte de assunto maluco que a gente fica falando. Espero que vocês gostem, que seja proveitoso. Contem com a nossa ajuda para o que for. Eu nunca me arrependi de ajudar ninguém nessa vida. Acho que dá muito resultado de longo prazo. Então, contem mesmo, mandem e-mail, escrevam. Para vocês terem uma ideia, um sujeito viu um vídeo nosso, meu e do TG,
gostou da ideia, nos chamou, e isso está gerando uma oportunidade de negócio incrível. Então a gente gosta mesmo de gente, de interagir. Vou parar de falar, tá bom? Um grande abraço para vocês, semana que vem tem mais e um ótimo final de semana.